Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento, mais uma atividade da quarta edição do Projeto Respirar, né, que é uma iniciativa da Casa Hunter, né, que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA-Raras, da Associação Brasileira de Asma Grave, que é a ASBAG, e da Casa dos Raros, que acho que todos já estão começando a se familiarizar com o nome, mas que é um centro de referência, de acolhimento, né, pesquisa e diagnóstico de doenças raras. Enfim, um projeto como esse aqui, do Respirar, está de pé porque tem apoio de muitas pessoas envolvidas, né, como, por exemplo, as empresas parceiras, a Bayer, a Vertex, a Philips, né, e nós somos imensamente gratos para que a gente possa continuar com um projeto como esse durante 4 anos. Agradecimentos feitos, né, eu acho que a gente tem que voltar aqui toda a nossa atenção para o convidado de hoje, Dr. Paulo Feitosa. Boa noite, Dr. Paulo, um prazer tê-lo conosco. Boa noite, o prazer é todo meu, é sempre um prazer estar com vocês e é sempre um prazer imenso a gente falar daquilo que a gente se dedica e daquilo que eu gosto muito de fazer. Para quem não sabe, Dr. Paulo Feitosa é coordenador da Comissão de Doenças Pulmonares Avançadas e Raras da SBPT. Ele também, eu ouso dizer, né, é um raro, um apaixonado pelo tema das doenças pouco frequentes e que tem dedicado a sua vida à busca de soluções de diagnóstico e tratamento para os pacientes de todo o Brasil. Enfim, apresentações, como eu disse, feitas, chegou a hora das nossas perguntas, de um papo que a gente espera que seja bem descontraído e que a gente tenha a oportunidade de varrer o maior número possível, né, de temas relacionados às doenças raras respiratórias. Doutor Paulo, acho que não tem como a gente iniciar uma conversa como essa sem um reconhecimento e também uma provocação, né? Além de coordenador da comissão, que a gente mencionou há pouco, né? O senhor também está à frente do quê? De um centro, né? A gente pode chamar de um ambulatório, não sei se é a palavra mais correta, de doenças pulmonares. Pode usar? Pode usar. De doenças pulmonares raras no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, né? No Distrito Federal, mais conhecido como HREM. E eu queria, se possível, que o senhor contasse para a gente como é que iniciou essa afinidade, esse interesse pelas doenças raras. Exato. Essas coisas realmente elas são, às vezes, engraçadas, às vezes pegam a gente de uma forma diferente. Eu fui coordenador da pneumologia aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal até final de 2010, né? E quando eu era coordenador da especialidade de pneumologia aqui na Secretaria de Saúde, eu me deparei com um fato que eu achei assim horrível. Um paciente veio me entregar ampolas de alfa-1-tripsina que estavam na casa dele e que eles não iam mais usar porque o paciente tinha falecido. E eu perguntei como é que essas ampolas estavam armazenadas, como é que isso era feito, e ele me disse que isso tinha sido judicializado e que o Estado apenas entregava, né, o resultado da judicialização. Olha, o juiz mandou dar e eu estou dando aqui essas enzimas. Aquilo me deixou meio chocado, porque são tratamentos caríssimos, né? E uma simples viagem de ônibus em determinada temperatura é suficiente para desnaturar as pessoas. Então, nós partimos para fazer a nossa primeira experiência com doenças raras, que foi a deficiência de alfa-1-tripsina. E aí, nós abrimos esse ambulatório de deficiência de alfa-1-tripsina. Isso já tem mais de 12 anos e é uma experiência extremamente enriquecedora e saudável. Em 2018, eu senti essa necessidade de abrir um ambulatório de doenças raras. Ou seja, aquelas doenças que o manejo é mais complicado, em que a gente tem uma dificuldade a mais,
em que era necessária a experiência de alguém a mais para fazer diagnóstico, para fazer acompanhamento. Uma dessas referências que a gente abriu foi de linfolematose, né? Nós já estamos na nossa referência com 44 pacientes. E começamos com 5, com 6, e foi crescendo gradativamente. Durante a pandemia, houve uma série de diagnósticos, porque a tomografia ela foi bastante utilizada e os diagnósticos casuais terminaram sendo feitos, né? E existem várias outras doenças que são doenças raras que nós acompanhamos no nosso ambulatório. E a grande ideia é que as coisas que são raras e que têm todas as dificuldades da raridade, sempre é interessante que tenha alguém com um pouco mais de experiência ou com mais experiência para fazer a diferença naqueles pacientes. É incrível, é impressionante como os pacientes se sentem bem quando são abordados em uma referência. Eles que estavam meio desolados, meio abandonados, né, se sentem diferente. Olha, tem alguém aqui que entende o que eu sinto, o que eu passo, o que eu preciso de tratamento, como eu preciso ser acompanhado. E isso para a gente é um prazer imenso, porque muitas vezes, e é bastante frequente, além da doença ser rara, elas têm nuances muito específicas. O tratamento é muito específico, o acompanhamento é muito específico. E quando você tira de um ambulatório geral, né, de qualquer especialidade, a pneumologia não é diferente, você consegue dar uma atenção, dar uma assistência melhor a esses pacientes, né? Então, esse é um ambulatório diferente, é um ambulatório rico, é um ambulatório que você conversa bem com o paciente. Eu costumo bater foto das minhas pacientes, meus pacientes, ao termo de cada consulta, porque essa é uma forma da gente deixar ali aquele registro de afeto, né? E termina sendo uma experiência muito enriquecedora, porque você passa a ter um conhecimento profundo em cima daquilo que as pessoas conhecem muito pouco. Quando eu disse que ele era um raro, não era à toa, né, gente? Vocês podem ver que a relação, inclusive médico-paciente, é bem singular. E, recentemente, doutor, o senhor fez uma apresentação sobre doenças raras e eu tive a oportunidade de acompanhá-la, e dois pontos ficaram bem fortes para mim. Uma era essa necessidade de formação de novas gerações de profissionais médicos, né, que tivessem um maior conhecimento de doenças raras. E o outro, na verdade, era uma sensibilização necessária dos pneumologistas para a causa das doenças raras, né? Eu queria saber, assim, no seu entender, qual seria a melhor forma da gente mobilizar a classe médica para o tema das doenças raras e ainda como provocar os pneumologistas, né? Como torná-los mais atentos às necessidades, né? E às possibilidades deles simplesmente toparem com uma doença rara. Claro. Existe uma coisa que eu acho muito importante, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia já tomou essa decisão, né? Eu acho que foi em 2015 que as doenças raras conseguiram entrar em comissão. Nós somos uma das sociedades precursoras, né, de ter uma comissão específica de doenças raras, e que todas as sociedades, se pudessem fazer isso, seria muito importante. Outro Verdade. fator importante, eu trago dentro um aparelho formador. Então, a nossa unidade, o nosso serviço, ele é formador de residentes, né? E a gente traz um ambulatório específico para que o residente tenha o conhecimento, tenha a sensibilidade, saiba como fazer a condução dessas doenças, né? E também coloque o seu cérebro na linha de pensamento, porque isso é uma coisa muito importante. Olha, quando a gente tem uma coisa que é muito pouco prevalente, e a gente há muito tempo não estuda, a gente não se atualiza naquilo exatamente porque não vê, não é? Isso é ruim, porque quando ela aparecer, você pode deixar a doença passar despercebida, né? Então, esse treinamento em residência, ou seja, todas as residências de especialidades deveriam ter um foco em doenças raras.
Isso ajudaria muito a gente diminuir uma série de transtornos. Por exemplo, nós temos, hoje, vou citar aqui uma doença rara, como a doença de Pompe, onde você tem uma doença muscular, né, mas que atinge o pulmão, provoca insuficiência respiratória, as células musculares vão morrendo por acúmulo de glicogênio. Você tem um tempo de diagnóstico entre o começar dos sintomas até o diagnóstico de 7 a 10 anos. Então, é um tempo muito grande, é um tempo muito precioso para quem tem uma doença que, inclusive, tem tratamento. Então, a gente precisa diminuir, a gente precisa esse tempo de diagnóstico, a gente precisa melhorar o acesso, a gente precisa criar referências. A referência, ela faz com que aquelas pessoas que lá trabalham tenham mais experiência e o paciente também se sinta muito mais confortável em ter um local em que se apresenta para provocar assistência de sua doença. Então, é um dos focos da nossa comissão, é estimular a abertura de ambulatórios específicos. Como é que a gente, na pneumologia, a gente tem procurado fazer isso? A gente tem incentivado, a gente precisa debater com os colegas, a gente precisa, a meta é que você pudesse ter um ambulatório, pelo menos especializado em cada estado, se o estado for maior como São Paulo, podendo ter mais de um, mas que existisse referências para que você possa encaminhar aquela pessoa e ela ter uma assistência muito mais adequada. Então, o que falta nas doenças raras? Conhecimento da classe médica sobre a doença e acesso, né? Porque muitas vezes você faz um diagnóstico, hoje, por exemplo, na linfangioma, a gente costuma fazer consultas online gratuitas, né, para qualquer paciente no Brasil que tenha suspeita. E a gente atende essa pessoa, vê exame e começa, se ela tiver uma condição de vir até a referência, ela vem, se ela não tiver, a gente procura orientar o colega que está próximo à assistência para fazer a diferença. Então, isso são coisas que vão diminuindo essa distância, e é uma distância, infelizmente, hoje ainda muito grande, entre diagnóstico, tratamento e a boa assistência para quem tem doença rara. Sem dúvida, doutor. A gente ainda pode dizer que vê isso diariamente nas mensagens que a própria Casa Hunter recebe, da busca contínua de apoio e amplo desconhecimento no que diz respeito a doenças raras, né? Isso me permita fazer uma parêntese aqui. Esse trabalho de vocês, da Casa Hunter, o trabalho das associações que trabalham com raros, é um trabalho fantástico. É um trabalho que deixa a gente com mais energia, com mais coragem, com muito mais determinação em continuar trabalhando com isso, porque vocês fazem uma diferença fora do comum. A assistência seria muito mais precarizada se vocês não existissem. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês. Nossa, o agradecimento é recíproco. A gente possa encontrar em todos os médicos a mesma receptividade que a gente encontra no senhor ao tema. Doutor Paulo, voltando à questão do ambulatório lá do HREM, há quanto tempo existe esse centro específico para doenças raras respiratórias? E, se possível, quais são as mais prevalentes, né? Eu ouvi dizer que o centro como o senhor até mencionou, uma referência no tratamento de deficiência de alfa-1 antitrypsina, que é também conhecida como DAT, e LAN, que é de nome quase impronunciável, linfangiolioma. Ai, meu bom Jesus, esse nome é invencível. Vamos lá. Linfangioleumioma. Perfeito, muito Mas obrigada, você doutor. pode chamar de LAN, que é muito mais fácil. Chama de LAN, que é muito mais verdade, fácil. né? Vamos de LAN, porque aí não tem erro. LAN. Isso, perfeito. Bem, o ambulatório específico, porque no nosso ambulatório a gente sai abrindo ambulatórios específicos, né? Então, nós temos uma série de doenças raras, nós temos uma casuística bem significativa, certo? De coisas que são bastante raras, né? Porém, nós temos essas duas doenças como referências
né? Então, a gente faz um referenciamento em lã e a gente faz um referenciamento em alfa-antripsina. O de alfa-antripsina, a nossa experiência é tão larga que talvez seja uma das únicas coisas que a gente... É difícil você esperar São Paulo, mas eu acho que na Alfa-1 a gente fez isso, né? A gente tem um protocolo do Distrito Federal que funciona há muito tempo, e já há muito tempo a gente faz tratamento específico muito bem elaborado, né? Então, enfermeiras especializadas nessa questão, todo um serviço que vem da farmácia para distribuição, perdão, para a organização disso, como os pacientes vêm, como eles são tratados, como acontece o acompanhamento, né? E a gente faz teste genético para esses pacientes. A gente recebe os pacientes com suspeita de terem deficiência de alfa-antripsina. Quando eles confirmam a deficiência, a gente faz a busca ativa da transversalidade com os parentes, né? Por exemplo, uma Super deficiência importante, né, doutor? uma deficiência chamada PIZZ, é uma deficiência grave de alfa-1, né? A gente hoje monitora mais de 400 pacientes com essa deficiência. E isso é encontrado muito nessa transversalidade, procurando, fazendo a busca ativa. E quando você acha um deficiente, você acha vários outros deficientes. E é muito importante porque você pode fazer intervenções simples. Esse paciente ele não pode fumar, esse paciente deve entender o que está acontecendo com ele precisa também de avaliar o fígado dele, não é só o pulmão, e ele recebe uma série de orientações. E a gente passa a acompanhar e dispomos, logicamente, do tratamento específico, de reabilitação pulmonar, de teste de caminhada. Então, a referência, ela se cria para fazer a diferença na assistência. No caso da Alfa-1, a gente tem uma mudança de paradigma. A gente precisa muito entender, por isso que a gente precisa tentar fazer diagnóstico, testar muita gente. Olha, doenças raras às vezes precisam de testes, né? A dificuldade que a gente tem, e a gente tem feito isso em pacientes portadores de DPOC, em asma grave, bronquiectasias, em pacientes fumantes, não é? Então, a gente termina tendo uma casuística bastante significativa, né? Hoje a gente tem 13 É pacientes um belo fazendo... banco de dados, né? A gente pode dizer, né? É um pequeno Sim, registro da patologia, né? verdade, verdade, verdade. Com a linfangioleumatose, com a LAM, né, isso foi crescendo gradativamente. Isso vai dando experiência a você, né, você vai adquirindo mais experiência, mais experiência. A doença tem suas particularidades, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer em quem tem LAM é a paciente fazer pneumotórax, né? E na linfangioleumatose, a gente faz um procedimento chamado pleurodese, que é colar as pleuras para evitar pneumotórax, logo no primeiro episódio, né? Isso é uma particularidade da doença. A monitorização da doença, para saber se a doença está avançando ou não. Quando a gente deve fazer o tratamento específico, nós temos uma droga chamada sirolimo, que é uma droga que é uma boa opção para você segurar a doença, você impedir o avanço da doença. Então, isso é muito importante. Então, a gente monitora, a gente vê o risco da paciente fazer pneumotórax, a gente dá toda a assistência, esclarece muito a paciente sobre a doença, como é o comportamento dela, o que é, como ela se comporta, né? E isso dá uma tranquilidade para quem tem a doença, e isso dá uma tranquilidade também para a gente, porque isso é um aprendizado continuado, né? E várias outras patologias raras, a gente termina tendo casos e casos e casos, e vai aumentando a experiência, e isso diminui muito o sofrimento dos pacientes. Doutor, se eu tivesse de resumir de uma maneira bem simples o que é DAT e o que é LAM, só para quem está nos assistindo, por mais que a gente já tenha trabalhado essas doenças na Casa Hunter, a gente sempre gosta de repetir para que as pessoas tenham mais informações sobre o tema. O senhor podia fazer um pequeno resumo? Posso, perfeito. Bem, o que é a deficiência de alfa-antripsina? A alfa-antripsina é uma enzima que é produzida principalmente pelo fígado,
né? E essa enzima, ela protege o pulmão de ataque de enzimas chamadas de proteases, são enzimas que atacam o pulmão. E a alfa-1-antripsina, ela defende esse ataque. Então, se você tem uma dosagem normal da alfa-1-antripsina, o seu pulmão não vai ser atacado, né? Quando você fuma, quando você tem infecção, essa enzima que ataca aumenta muito, né? Então, se você tem deficiência, o seu pulmão pode ser destruído. Na realidade, é feito um enfisema pulmonar, né? Mesmo em quem não fuma. E esse enfisema tem características que são piores até do que o enfisema provocado exclusivamente pelo tabaco. E a pessoa pode começar a perder função pulmonar de forma importante e ter obstrução grave ao fluxo aéreo, uma qualidade de vida ruim e evoluir até para a necessidade de transplante, né? A gente trata a doença como se fosse um DPOC no tratamento genérico, os medicamentos são os mesmos, né? Precisa vacinar essas pessoas contra a pneumonia todo ano, quanto contra a gripe, ele pode precisar de reabilitação pulmonar, de todo o arsenal terapêutico que a gente usa para DPOC, mas nós temos o tratamento específico, que é a reposição intravenosa da própria enzima. Então, quando a pessoa tem uma certa dosagem, o nosso ponto de corte é 60 miligramas por decilitro, quando ele tem abaixo disso, ele pode ter uma quantidade de enzima que não seja protetora. E tem vários fenótipos da doença, né? O teste genético ajuda a gente a elucidar qual é a deficiência que ele tem e o que é que a gente vai fazer. Lembrando que o paciente pode ter deficiência grave e não ter doença, mas todos esses pacientes precisam ser monitorados, porque muitas vezes a gente cria essa experiência, a função pulmonar ela começa a cair sem um sentido muito lógico. E se a gente estiver monitorando, a gente vai evitar que isso aconteça fazendo o tratamento específico. No caso da lã, é bem diferente, até porque tem uma questão de gênero aí, né? A lã é mais ligada à mulher, não é isso? Nós temos dois tipos de lã, né? Nós temos uma lã que a gente chama de esporádica, essa praticamente só acontece em mulheres, né? Em tese só é para acontecer em mulheres, e a gente tem uma lã que vem do complexo esclerose tuberosa. Então, a esclerose ela atinge homens e mulheres, né? 80% das pessoas que têm esclerose tuberosa podem desenvolver lã. Então, no caso de É uma esclerose doença tuberosa, rara gerando outra doença rara, né? é A verdade. esclerose tuberosa é uma doença rara também. Também, no caso da esclerose tuberosa, né, 20% dos homens podem desenvolver lã. E tem algumas particularidades. E, na realidade, a gente sabe da fisiopatogenia da lã pela esclerose tuberosa, né? Ela, por exemplo, acomete mais o rim, porque a lã, além de provocar uma quantidade muito grande de cistos nos pulmões, ela pode acometer o rim também. No rim, ela forma uma coisa chamada angiomiolipomas, né? No caso da esclerose tuberosa, ela costuma ser bilateral. E na lã esporádica, quando acontece, ela é mais unilateral. A esclerose tuberosa é uma doença que o diagnóstico é feito com 10, 11, 12 anos de idade. Você tem até uma diminuição da cognitividade, né? Então, geralmente veio da neurologia, né, com a desconfiança de que o paciente fez lã para a nossa assistência. Desses 43 pacientes agora que nós temos, né, 12 são do complexo esclerose tuberosa, né? E o Cara, eu acompanhamento morria sem saber também. desse detalhe. E olha que a gente tem casos de esclerose tuberosa, mas eu não sabia dessa conexão com lã. Super Sim, obrigada, viu? existe uma quantidade grande de pacientes com esclerose tuberosa que vão fazer, né, que vão desenvolver lã, né? Então, o que é que a gente acha que existe na lã? Há uma suspeita de que essas células elas podem ser oriundas do útero, mas isso não é uma coisa fechada. E essas células de lã, elas vão
se agrupar, elas vão se aderir à musculatura brônquica e à musculatura dos vasos linfáticos no pulmão e no rim também. No rim provocando angiolipoma e no pulmão provocando cistos. Até a formação desses cistos, a gente tem dúvida da fisiopatogenia, né? Se existe uma agressividade tecidual da própria célula de lã, que é estimulada pelo estrógeno. Então, a lã, ela pode começar a se desenvolver quando a mulher começa a menstruar, produz estrógeno, e ela começa a desenvolver a hipertrofia e hiperplasia dessas células e termina isso levando a essas doenças. No pulmão, no caso, ele promove cistos pulmonares. Tem várias coisas envolvidas. Por exemplo, paciente com lã, ela, de preferência, não deve engravidar. Por quê? Porque a gravidez aumenta a produção de estrogênio, cerca de 30 vezes, e isso pode aumentar muito a sua doença. Então, essa é uma conversa que a gente tem que ter de forma muito devagar, a gente precisa conversar, a gente precisa esclarecer. Tem muitas pacientes com lã que são mães, né, e uma diz, por que fulana foi mãe e eu não posso ser, né? E a primeira coisa que a gente faz depois do diagnóstico da doença da lã é qual é a intensidade de sua doença. Não é? Essa é uma preocupação que a gente tem. Quanto mais grave a lã, mais fácil você tem ter pneumotórax, mais limitações você tem, mais cansaço aos esforços você vai ter, né? E a gente precisa ter uma observação até maior nessas pacientes com maiores gravidades. E a medicação que a gente usa chama sirolimo, né? Geralmente a gente usa 2 miligramas ao dia, mas a gente precisa monitorar sericamente, fazer dosagem sérica de sirolimo para ver qual é a dosagem ideal. Esse sirolimo ele tem que ficar entre 5 e 15, para a gente ter a ideia de que ele está funcionando bem. O ideal é que fique entre 10 e 15. Doutor, um dos aspectos mais interessantes quando a gente fala em doenças pulmonares são as de maior prevalência, né, que alcançam milhões, como a apneia obstrutiva do sono, que eu até vi numa apresentação sua, né, 32 milhões de pessoas, é um montante assustador. A asma, com 20 milhões, e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, com cerca de 3,8 milhões de casos. Quando a gente fala dessas doenças, geralmente a gente descobre que por trás desses números existem muitos pacientes com doenças raras, né? Então, só para citar um exemplo, muitos pacientes com DAT durante muitos anos, a gente sabe, são tratados eventualmente como DPOC, né? Como é que a gente faz para reverter esse cenário? Bem, primeiro deixa eu esclarecer que o paciente com deficiência de alfa-antripsina, ele pode ser considerado que ele tem DPOC, só que ele tem uma doença rara que provocou aquilo. Não é? A forma da gente fazer isso é testando. A gente precisa testar cada vez mais, por isso que as referências são importantes, para testar, e é aí que a gente descobre os pacientes, é aí que a gente descobre os seus familiares, e é aí que a gente faz uma monitorização muito mais eficiente. A monitorização eficiente, e é uma quebra de paradigma, porque onde é que a gente achava o paciente com deficiência de alfa-1? Quando você encontrava um paciente portador de DPOC que era jovem, e essa não é mais a grande forma de você buscar. Você tem que buscar, você tem que testar, e você tem que buscar essa transversalidade com os parentes desses pacientes, né? Então, não é incomum a gente descobrir um paciente com PIZZ e descobrir que todos os irmãos dele são PIZZ e passar a monitorar todos e descobrir que tem paciente daquele que já precisa de tratamento, né? Então, é isso que faz a diferença. Essa é a grande mudança de paradigma da doença. A gente precisa entender que é uma doença rara, né, que tem a sua prevalência subestimada. E a gente precisa diminuir isso, porque isso ajuda muito a conservar o pulmão, conservar o fígado desses pacientes. Perfeito.
Hoje, a gente pode dizer que o senhor desempenha aí um duplo papel, né? O de especialista em doenças raras e também de representante da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O que tem sido feito, a gente pode dizer, o senhor falou um pouco sobre isso no início dessa nossa conversa, eu queria que o senhor retomasse e aprofundasse agora, o que tem sido feito por essa organização, né, para trabalhar no sentido de ter uma melhor identificação e diagnóstico de doenças raras e acolhimento desses pacientes e de seus cuidadores? Claro, e é uma coisa até difícil. Quando eu fui a pessoa que deu a ideia à sociedade para criar essa comissão, né? Existia a comissão da doença pulmonar avançada e a gente associou a doenças raras. Isso aconteceu em 2015. E muito louvável. E muita gente tinha, mas o que é raro? O que é uma doença rara? Né? Eu costumo dizer que toda vez que um especialista tem uma doença rara na sua especialidade, ele é quem pode fazer a diferença. Então a gente precisa educar o especialista para que ele entenda mais daquilo, que ele entenda mais da coisa em comum, como se trata, como se acompanha aquele paciente, qual é a diferença que a gente pode fazer. Então a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela está nessa vanguarda, né? E a minha opinião é que todas as especialidades, todas as sociedades de especialidade deveriam ter comissão de doenças raras, porque isso faz uma diferença. Além do mais, essas doenças, elas com suas particularidades, faz com que o acompanhamento e o tratamento sejam coisas especiais. Então, fazer a reposição de uma enzima não é uma coisa simplória, não é uma coisa sem risco, não é uma coisa que a gente não vai precisar preparar as pessoas que vão trabalhar nesse contexto. Lembrando que a assistência é multidisciplinar, entra fisioterapia, entra nutrição, né, entra psicologia. Então, a gente precisa ter um formato de organização para que a gente possa enfrentar. E separar as doenças raras, né, do seu atendimento, do cotidiano da especialidade, é uma felicidade. É uma felicidade porque você tem a possibilidade de provocar uma assistência muito melhor, com muito mais conhecimento. É necessário que nas doenças raras você crie ponte entre a assistência e o doente. O doente de uma doença rara, ele não é aquele doente que ele pode ficar sem tirar dúvida, né, tem que criar essas pontes entre a assistência e o doente, entre a referência e o doente, né? Você precisa também criar contra-referências, né? Por exemplo, um paciente com LAM, o cirurgião de tórax precisa entender que ele vai ter que fazer a pleurodese no primeiro episódio. Então, tudo isso é muito importante para você fazer o aprimoramento dessas doenças. Tem uma doença rara, chama-se proteinose alveolar, né? Essa doença, você precisa literalmente lavar o pulmão. Olha que coisa interessante, né? Então, é muito importante que você tenha pessoas especializadas que saibam como fazer isso, que essas pessoas possam passar experiência para outras pessoas. Então, é assim que a gente melhora a assistência das doenças raras, trocando ideias sobre experiências, tendo a oportunidade de orientar o colega, né, e se prontificando, tá, a dar toda assistência caso o paciente precise. Então, essa defesa da referência, da criação de referência, que é um dos projetos da sociedade, da nossa comissão, né, é abrir o máximo de referência possíveis em várias doenças, tá certo? Tem como finalidade isso, aumentar o conhecimento dos colegas e ter uma linha de assistência e tratamento para eles, né? Se cada estado, por exemplo, tivesse um ambulatório de deficiência de alfa-antripsina, a gente consegue diagnosticar mais, a gente consegue fazer mais intervenção e melhorar a vida desses pacientes. Então, se toda a sociedade tivesse essa comissão, seria muito importante. A SBPT está de parabéns porque ela já faz isso há um certo tempo. E a gente tem muito que avançar. Outra coisa também bastante importante é a possibilidade de você fazer os consensos dessas doenças. As doenças raras, elas pedem muito, elas têm muita necessidade de consenso.
que é uma Aliás, forma... me permita um comentário, porque Pois não. o consenso é um instrumento fundamental quando a gente entra num processo de submissão, de incorporação de uma nova tecnologia em saúde, né? Vai dar todo as guias, as informações necessárias para que quem está apreciando, muitas vezes, esse processo de submissão, tenha a informação necessária, né? Sem dúvida, isso que você falou foi fantástico, porque é assim, é o consenso da sociedade de especialidade, né, a principal arma para a gente chegar e mostrar ao governo que é necessário se dar assistência àquela doença, que é importante, que o tratamento é importante. E se o governo pensar, o governo pensa muito em custo, 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 mas se ele pensar que os pacientes com doenças raras assistidos em referências são muito mais baratos como custo de saúde, porque essas doenças terminam batendo na judicialização, e é muito ruim você ter doenças raras judicializadas de forma permanente, porque a assistência nunca fica ideal. O ideal é que a gente tenha a medicação para dar da forma mais fácil, da forma mais prática, que ele possa E receber, econômica, né? e econômica. Então, não ter referência é mais gasto para a saúde, né? Então, Perfeito. é Você muito sabe que importante a gente estimular isso. a sua resposta acaba entrando pela pergunta seguinte, em que eu estava pensando exatamente nisso, né? Que as doenças raras elas são muitas vezes progressivas, degenerativas e principalmente elas são multissistêmicas, né? Para quem está nos acompanhando e que de repente acha que essa palavra é estranha, a gente está falando que a maioria delas, na verdade, depende, elas afetam, né? Vários sistemas do corpo, né? Vamos dar um exemplo. Além do respiratório, circulatório, o mesmo sistema nervoso, enfim, né? E que quando a gente se encontra diante de um processo como esse, o ideal é exatamente essa abordagem que seja igualmente multissistêmica, né, envolvendo o maior número possível aí de profissionais, né, de gente que conheça o assunto, né. E aí até eu gostaria de fazer uma pergunta, né. No caso de um paciente que o senhor encontra, por exemplo, POMP, né, POMP foi citada no início dessa conversa. POMP é um erro nato do metabolismo, uma doença que a gente aqui na Casa Hunter já fala há algum tempo e procura sempre sensibilizar as pessoas Sim, para uma doença como essa, sim. pode afetar muito, comprometer muito o sistema respiratório. Num caso como esse, o pneumo anda junto, como é o trabalho com o geneticista? Ele tem que ser muito profissional. Aí a gente tem duas situações na relação muito profissional. Primeiro, com as especialidades, né? Então, a doença de Pompe, ela tem grande chance de ser diagnosticada pelo neurologista, né? Ela é uma doença muscular, ela tem suas nuances que a gente precisa detalhar, mas uma das primeiras coisas que o paciente com doença de Pompe tem é a dispneia, né? O diafragma é um músculo que é atingido muito precocemente na doença de Pompe. Então, e vai ser muito difícil o pneumologista colocar no seu diagnóstico diferencial doença de Pompe em quem ele está investigando dispneia. Né? Então, a gente precisa diminuir isso, ele precisa entender da doença. Né? Entender da doença. Às vezes eu falo de algumas doenças, por exemplo, doenças hematológicas, que também estão no resinato metabolismo. Gaucher e Niemann-Pick, aí o colega nem sabe o que é Gaucher e Niemann-Pick, nem sabe que Gaucher e Niemann-Pick podem provocar fibrose pulmonar, que quanto mais isso acontecer, pior o prognóstico da doença. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa, né, aumentar o conhecimento do especialista. Então, a gente precisa colocar a possibilidade de doença de Pompe em um paciente que tem dispneia. E tem outros dados que são importantes. Por exemplo, na doença de Pompe, a musculatura de nádia e face posterior da coxa, ela pode, o paciente pode ter essa musculatura atingida relativamente de forma precoce. Então, ele vai sempre ter dificuldade de subir escada. Olha que pergunta na anamnese importante para fazer uma diferença. Você tem dificuldade de subir escada? E o paciente portador de doença de Pompe pode responder muito claro, isso eu tenho dificuldade de subir escada.
né? O exame físico de um paciente com doença de Pompe, ele pode ter omoplata alado, aquilo é uma coisa patognomônica da doença. Então, a gente precisa ver, a gente precisa entender e a gente precisa dizer a esse paciente que ele tem assistência especializada e que aquilo pode fazer a diferença. Como você citou a doença de Pompe, que é uma doença que envolve mais de uma especialidade, essa integração entre os especialistas é muito importante para doenças raras. Muito mesmo, não é? Porque esse acompanhamento é um acompanhamento conjunto. Não é? Esse é um acompanhamento que o neurologista acompanha, o pneumologista acompanha, a gente sabe certinho quando esse paciente vai precisar de prótese ventilatória. No nosso ambulatório, a gente faz a prova de função pulmonar de forma sentado e deitado. Os pacientes que têm doenças neuromusculares, como o Duchenne, Becker, a gente consegue entender a insuficiência respiratória dele fazendo função pulmonar dessa forma. Quer dizer, isso é uma experiência que se adquire com o tempo. Né? Na doença de Pompe, por exemplo, o paciente tem a dificuldade imensa de fazer abdominal. Então, quando você vai adquirindo a experiência nessa questão, aquilo aumenta a chance do diagnóstico acontecer. É uma grande construção de repertório, né? Assim, quando a gente Verdade. ouve o senhor falar, assim, dos médicos conhecendo mais e construindo todo um processo para não só possibilitar a identificação da doença, mas também de facilitar até o processo de tratamento, né, de manejo, vamos dizer assim, da patologia. Verdade, verdade, verdade. É muito importante a experiência no manejo, mesmo depois do diagnóstico, os tratamentos específicos, todos eles são relativamente especiais, né? E esse acompanhamento é um acompanhamento muito importante, onde uma referência tem chance de fazer muito melhor, mas quanto mais os colegas tiverem conhecimento, mais chance os pacientes terão de fazer esse diagnóstico mais precoce. No caso particular da doença de Pompe, quanto mais precoce você puder começar um tratamento, né, menos tecido muscular ele vai perder. E Pompe ainda tem um detalhe, né? A esperança é que um dia ele entre no teste do pezinho, né? Porque Mais você cedo o diagnóstico, melhor, né, tem doutor? a forma precoce, a forma infantil, o paciente morre com menos de 1 ano de idade. Né? Essas formas que a gente vê, que a gente trata, são as formas tardias, que elas podem começar na infância, né? Podem começar na vida adulta, mas quanto menos enzima você tiver, pior o prognóstico do paciente. Então, isso é muito importante, a gente vê isso na atenção especializada, dar o prognóstico ao paciente, né, entender, fazê-lo entender. É muito importante o paciente com doença rara entender a sua doença, porque ele passa a ser um multiplicador. E eu faço isso com os meus pacientes. Procuro que eles entendam o máximo possível, que eles são multiplicadores. Tá? Eu conheço, olha, alguém entrou em contato que pode ter essa doença, e eu digo, traga que a gente vai esclarecer. Então, são coisas importantes. Sem dúvida. Doutor, uma pergunta que me ocorreu agora e que eu acho importante fazer é que muitas das doenças raras respiratórias vão incorrer no transplante, né? E tivemos a sorte de começar o projeto esse ano com um depoimento fantástico de uma paciente que é atleta, né? Atleta exatamente que faz parte de uma categoria de atletas que são transplantados. Eu acho, primeiro, fantástico a gente ter essa categoria. Segundo, tudo o que ela traz em termos de reconstrução de vida. Falando do transplante, como estamos hoje com relação a isso? O senhor acredita que, passado o período pandêmico, que foi muito complexo, né, porque reduziu bastante o número de pessoas que estavam doando órgãos, a gente já voltou aos níveis de normalidade, só acredita que a consciência do brasileiro com relação à doação de órgãos está melhor hoje? A gente precisa melhorar, a gente precisa espalhar essa consciência. A consciência de ser um doador de órgão é uma consciência de amor, é uma forma de amor ao próximo, né? E a gente precisa espalhar.
Como dizia o poeta Gonzaguinha, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? Mas, diante do infortúnio da morte, um órgão seu, poder salvar outra vida, isso é uma coisa fantástica. E a gente precisa, o brasileiro precisa ter melhor conscientização dessa questão de ser um doador. Eu acho que a gente vai, as leis vão ajudar, né? Mas eu gostaria que isso fosse feito com amor, que as pessoas fossem doadoras espontâneas por amor, por entender que a gente pode ajudar a salvar vidas e salva, né? E salva. O transplante de pulmão, ele está no grupo de transplante de grande complexidade, né? O transplante de rim não é um transplante tão complexo, né? O transplante de coração, ele termina sendo mais fácil de se fazer do que o transplante de pulmão. Então, o transplante de pulmão ele tem várias nuances, é muito difícil você ter uma referência que faça transplante, porque ela precisa funcionar de forma muito redonda, as especificidades são muito grandes, se o paciente vai precisar de um pulmão, dos dois pulmões, se ele vai fazer o transplante também junto com o coração, tudo isso são coisas que podem acontecer. E hoje, no Brasil, a gente tem uma média de 1 ano e meio a 2 anos para que o paciente entre numa fila e venha receber um pulmão. E tem doenças, por exemplo, Que que não você está... esperam, né, doutor? Fibrose pulmonar idiopática. Fibrose pulmonar idiopática é uma doença progressiva, né? Então, você possivelmente vai colocar o paciente numa fila de transplante, ainda quando ele não é grave. Isso é uma conversa bastante complexa para você ter com o paciente, porque a gente ainda tem a ideia de que o transplante é uma coisa muito terminal, que a gente manda quando a pessoa está morrendo, e não é bem assim. Eu acho que a gente precisa de mais centros no Brasil do que a gente tem. Eu acho que o SUS ele precisa avançar, né, nas referências de transplante, né? O Rio Grande do Sul e São Paulo são as duas grandes referências nacionais, né? A gente tem outros lugares no Brasil que se faz transplante de pulmão, mas esses dois lugares são os locais de maior experiência, né? Tendo começado no Rio Grande do Sul, com o JJ Camargo, né? Mas a experiência de São Paulo também é excelente, e é uma tendência natural que vá se criando outros centros, que as pessoas vão se capacitando para tal, né? Mas é muito comum, não é incomum, a gente chegar com um paciente, por exemplo, com cor pulmonar, que é quando a doença pulmonar atinge a parte direita do coração. E aquilo é muito prejudicial ao transplante, né? Então, no momento em que ele entrou, possivelmente numa fila ele não tinha, mas no momento do transplante, Começa a ele comprometer, né, doutor? Quando a pessoa verdade. já está nesse Então, estágio. os transplantes precisam ser muito discutidos e a gente precisa avançar muito ainda. Bom, doutor Paulo, a gente tem muito a agradecer, né, à Casa Hunter e à Febra Raras que acompanham o seu trabalho há alguns anos. E a gente é especialmente grato aí pela sua dedicação, a dedicação que o senhor tem demonstrado ao tema. Eu acho que a gente poderia encerrar esse encontro, né, solicitando aí a sua percepção dos fatores críticos de sucesso para um rápido diagnóstico das patologias raras respiratórias e ainda, né, de um acesso democrático ao tratamento, quando ele existe, né, entendendo aí o que pouca gente sabe, que apenas calcula-se que cerca de 4 a 5% apenas das patologias raras têm tratamento, né? Muita gente não tem noção dessa desproporção em termos de acesso. Mas como é que o senhor vê esses dois temas? Bem, primeiro que eu acho que a gente tem que estimular o conhecimento, né? Uma das formas de diminuir diagnóstico, de diminuir tempo de diagnóstico, é fazendo com que as pessoas que participam da assistência tenham mais conhecimento, né? Isso é fundamental. A gente precisa fazer essa disseminação. A gente precisa materializar a condição, né? Os exames precisam estarem disponíveis, né? A gente precisa da tecnologia disponível, a gente precisa do tratamento disponível
e do colega que vai fazer diagnóstico com conhecimento. Esse é um triângulo que a gente precisa fechar. Isso é fundamental, isso é extremamente importante, tá certo? Quando eu digo que defendo muito a criação das referências, é exatamente para estimular que colegas tenham mais conhecimento sobre determinado assunto e aquilo pode promover uma assistência bem melhor. A gente acabou de falar de geneticista, é preciso que a cabeça pública se abra para essa questão. Essa é uma questão extremamente importante nas doenças raras. A gente precisa do geneticista. O geneticista faz uma diferença e é extremamente fundamental nesse tipo de assistência. E a gente precisa de muito que a Casa Hunter continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Olha, gente, você não tem ideia de quanto vocês fazem a diferença, de quanto você não promove a alegria só nos pacientes, então a alegria faz assistência, né? Meio que a gente se sente mais junto, entendeu? Com mais força, a gente sabe que tem outras pessoas lutando, que a nossa luta não é uma luta isolada, pelo contrário, é uma luta de todos, porque trabalhar com raras precisa de sensibilidade, né? E porque a assistência é diferente, o diagnóstico muitas vezes é demorado, é especial, né? É tudo um pouco diferente, mas é muito gratificante a gente poder ajudar pessoas que estavam sem assistência. Isso faz uma diferença fenomenal. Então, eu acho que a gente precisa continuar esse aspecto, essa união, né, união de profissionais, união de especialistas, união de todos os profissionais de saúde, tá? Para que a gente possa fazer, juntamente com vocês, com as outras associações, toda a diferença e ajudar muita gente, porque tem muita gente que precisa. Gente, só tenho a dizer muito obrigada, né, doutor Paulo, aqui, por sua presença na quarta edição do Projeto Respirar. É uma alegria contar com a sua presença, e para todo mundo que está nos acompanhando aí remotamente, para a gente deixar aí o recado, fique ligado nas entrevistas, nos webinars, nos depoimentos, tanto de pacientes quanto de especialistas, que trazem informações aí, desde o manejo, até conviver com a doença, até o que é a doença, enfim, é muito importante, né? E um aviso, se você perdeu algum conteúdo, não se preocupe, porque tudo o que a gente faz fica gravado no YouTube da Casa Hunter, que já constitui uma biblioteca virtual com mais de 500 vídeos sobre doenças raras. Muito obrigada, então, gente, e até a próxima.